Oi, gente. Acho que eu vou tirar meu óculos, porque tá dando muito reflexo aqui. Tirar o óculos. Ai. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Tudo bom com vocês? Hoje, conforme tínhamos conversado, vamos falar sobre... já tô com falta de ar, meu Deus do céu. Vamos falar sobre o que Jesus representa para todos nós muçulmanos. Vamos esperar o Shah Jihad chegar. E ele pediu aqui a solicitação pra gente conversar. Nossa, gente, 289 pessoas. Tô chocada. Oi, Bruna. Oi, Pique. Ei, Pique. Oi, Amandinha, Paloma. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô sem óculos. Ô, Fé, printa aí que tem 300 e poucas pessoas aí pra mim, porque eu tô chocada. Só uma vez aconteceu isso, quando eu fiz a live com o Mahmoud e deu 300 e poucas pessoas. Vamos esperar aqui o Shah Jihad chegar. Gente, eu já vou avisar uma coisa. Eu tô sem óculos. Meu óculos tem 2 e pouco de um lado e 4 do outro. Então eu não enxergo muito bem. Se eu ficar assim, quer dizer que eu tô tentando ler as perguntas, tá? O Shah Jihad entrou. Aqui, ó. E vamos... Pique, fica aí dando print quando vai batendo os números. Só eu, pedi pra amiga ficar batendo print. Enfim, já tá entrando, gente. Vamos aqui aguardar. Assalamu alaikum, Shah. Tudo bom? Alaikum salam, tudo bem, Mariam? Tudo certo. E o senhor? Alhamdulillah, tudo bem, graças a Deus. Antes de mais nada, como tem muita gente nova aqui também no meu perfil, né? Pode ser que eles não te conheçam. Então, eu quero que o Shah, ele é um líder religioso, se apresente aqui, antes de tudo. Obrigado, Mariam. Também queria saudar aí teus seguidores, né? E falar, tá muito bom, tá muito engraçado teu perfil, teu stories tá muito... Sheikh, na realidade, é o líder religioso. Sheikh, em árabe, significa ancião, velho, idoso. Antigamente, as tribos árabes colocavam como seu líder a pessoa mais velha, que seria o ancião da tribo, o ancião da aldeia. Antes, era o mais velho, pela sua experiência, pela sua paciência. Não colocavam no asilo, colocavam como líder, né? Hoje a gente coloca no asilo. Mais tarde passou a ser um cargo que era ocupado por aquele que sustentava a tribo. Então, daí vem o sheik do petróleo, o sheik do dinheiro, o sheik da riqueza. Mais tarde, como? As pessoas confundem, eu recebo várias perguntas. Quando eu falei que eu faria uma live com o senhor, mas sheik não é aquela pessoa que tem muito dinheiro? Essas coisas, as pessoas acham isso, né? Quem dera, né? Tô mais para sheik sem fundo do que para sheik com dinheiro. E aí, mais tarde, os jovens que iam estudar a religião e voltavam e orientavam a sua comunidade, passaram a ocupar esse cargo de liderança, de orientação, mesmo sendo jovens, passou a ser um título de cargo. E assim como tem sheik hoje, né, é ancião, você tem a anciã, que é a sheika também. Agora, é uma questão de... Aproveitando esse momento, é que me perguntam bastante se mulher também pode ser uma líder religiosa. Sim, pode. Ela tem poucas restrições, porém ela pode ser, porque na realidade substitui a palavra sheika ou sheik por sábio, conhecedor, aquele que estuda, que detém o conhecimento do Alcorão e da tradição e orienta as pessoas.
Então, e aqui, já que estamos aqui nesse assunto, vamos emendar. Nós não temos a hierarquia que existe na Igreja Católica. Então, você tem um coroinha, você tem o padre, o cônego, não, papa, né, bispo, cardeal, não temos essa hierarquia dentro da religião. Nós temos quem conhece mais, guia. Quem conhece menos, é guiado. Tá ruim? Meu microfone está ruim? Eu vi que alguém tá falando que tá ruim. Estão falando Tá. aqui. Então, Tá dando interferência no áudio. É? E agora, melhorou? Pra mim tá bom, tava bom. Tava bom. Será que eu que estou ruim? Tá bom agora, gente? حسن محمود أعطيني ميكروفون سماعة. Tá bom? Ou como é que tá? Pra mim tá bom. Gente, agora o microfone do chat. Agora tá bom, parece que tá bom. É? É. Vai sem microfone, então. Vai sem os fones de ouvido, né? Sim, agora eles falam que Eu estou sentindo que tem alguma coisa que está aí. Será que... Bom, vamos lá. De qualquer jeito, então, quem conhece, guia quem não conhece. Como nós não temos essa hierarquia, o que nós temos é uma hierarquia administrativa. Então, por exemplo, tem o sheik da mesquita, tem o sheik que representa os sheiks que falam em nome. Então, uma questão de organização, somente isso. Aí sim, numa instituição, por exemplo, dentro do superior tribunal, dentro do tribunal. Então, nós temos essa forma de organização. Agora, nós não temos a hierarquia religiosa. Temos o conhecedor, quem sabe mais guia, quem sabe menos. Quem sabe mais do Alcorão, lidera a oração, lidera o discurso, lidera... É embasado em conhecimento, não é em sangue azul, ou hereditário, ou é uma questão familiar, não. É por competência, habilidade, quem tem maior conhecimento dentro da religião. tá falando que tá ruim. Cher, continua aí falando, eu vou pegar um fone pra mim. Eu acho que é isso. Então vai aí, Cher, vai aí. Pode então, eu vou pegar um fone pra mim. Tá bom. Então, para nós, muçulmanos, o fato de ser sheik, a gente chama de alim. Alim é o conhecedor, é o sábio, aquele que conhece, detém o conhecimento da jurisprudência islâmica. Então, ele vai guiar as pessoas, ele vai orientar as pessoas, e é o líder religioso. E também tem uma questão, mas ele é líder religioso e tem o líder político? Não. Porque a religião islâmica ela não separa, ela não faz essa diferenciação. Tudo é religioso. Como tudo é religioso? Que a palavra religiosa parece que é tudo questão de fé. Não, é questão de valores. Então, tudo é regido pelos valores islâmicos. Então, o líder, quando ele vai governar, ele governa com a justiça, com respeito, com a equidade, que a religião determina, os valores que a religião determina. Por quê? Porque é uma questão de que a religião ela vai reger a vida do muçulmano em todos os aspectos. Se ele está dentro da mesquita, ele é muçulmano, quando sai da mesquita, ele continua sendo o mesmo muçulmano. Ele continua... vamos lá, vamos colocar de novo o fone. Tá. Oi?
Voltei. Tá sem som. Tá mudo. Alô? Agora tá com Alô? som. Agora tá. Agora tá. Então vamos lá. Ah, Então, ó, já. Oi, voltando. Ó, fui correndo. Ui. tudo bem. Tá, vocês Então, estão o ouvindo o Cher, né? muçulmano... Estão ouvindo? Agora sim, sim. Agora sim. Então, Então, o muçulmano, ele está dentro da mesquita, ele é muçulmano. Sai da mesquita, continua sendo muçulmano. Os mesmos valores. Ele é governante, os mesmos valores. Ele é governado, os mesmos valores. Pai, os mesmos valores. Filho, os mesmos valores. Em qualquer aspecto, ele continua tendo os mesmos valores que ele tinha dentro da mesquita, dentro do templo religioso. Então, nós não temos... Político, se eu sou um homem político, eu continuo tendo os mesmos valores. Se eu vou ser um comerciante, os mesmos valores. Empresário, funcionário, os mesmos valores. Então, quando eu saio da mesquita, eu não vou me despir desses valores. Por isso que a religião islâmica significa não tem divisão entre política e religião. Por quê? Porque ele tem que ser honesto em todos os momentos. Ele tem que ser uma pessoa de valores em todos os momentos, todos os aspectos, em todas as áreas da sua vida. então, vocês já entenderam o que significa a palavra sheik, né? As pessoas acho que agora já sabem o que é, só que vamos falar o assunto que as pessoas querem saber, o assunto que é sempre perguntado, questionado em relação a Jesus. Qual que é a visão dos muçulmanos em relação a Jesus? A gente acredita que Jesus ele é filho de Deus, que Jesus é Deus, se a gente acredita que ele é um profeta, enfim. Se a gente acredita realmente em Jesus, antes de mais nada, para começar nesse assunto de Jesus, a gente tem que começar por quem? Por Maria, né? É por Maria que Perfeito. começa? Não sei. Eu acho que é por Maria que a gente começa, mas o senhor tem muito mais sabedoria do que eu. Começamos pela mãe de Maria. Então, A começamos. mãe de Maria e os pais de Maria. O pai de Maria se chamava Omran e era o líder que liderava a oração do povo de Israel da sua época. E sua esposa não podia ter filhos, não conseguia ter filhos, e ela tinha esse desejo de ter filho. Então, certa vez ela andando, ela viu um passarinho, né, um pássaro cuidando do seu filhote. E aí mexeu aquilo dentro dela, e aí ela foi para o seu local de oração e começou a pedir a Deus que lhe abençoasse com o filho, né? E aí, imediatamente, ela menstruou, e logo depois da menstruação, ela engravidou, através do relacionamento com seu marido, ela engravidou. E quando ela descobriu que estava grávida, de tanta alegria, ela pediu a Deus e prometeu o que estava no ventre dela, prometeu que fosse cuidar da mesquita de Jerusalém. Era comum, e eu, até um tempo atrás, até na África ainda existe, em alguns países asiáticos de maioria islâmica, existe essa prática, mas antes era muito mais de designar ou prometer que um dos filhos, homens, fossem servir a mesquita. Então, ele vivia para servir a mesquita, e era uma grande honraria para a família ter alguém que sirva o templo, que sirva a Deus, que limpe a casa de Deus, que cuide dela, que cuide da manutenção dela. Então, era uma grande honraria. Então, de tão feliz que ela ficou de saber que estava grávida, então ela nem pensou que poderia ser uma menina, e ela prometeu o que estava no ventre dela para servir a mesquita. Quando ela dá a luz a Maria, ela diz: ó Senhor, eu prometi que seria para servir a mesquita,
para servir o templo, e é uma menina. Agora ela não podia mais voltar atrás, ela teria que colocar essa menina para... e eles eram muito firmes nessa questão da promessa. E deu o nome de Maria, Mariam, a essa criança. E aí essa criança cresceu, amamentou, tal, e depois na adolescência, já antes da pré-adolescência, né, pré-puberdade, ela foi servir em Jerusalém, a mesquita, e quem vivia lá era o seu tio Zacarias, que era um profeta de Deus, pai do profeta João Batista, pai do profeta Yahya. E ele era casado com a tia de Maria, com a irmã da mãe dela. E aqui ele zelou por ela, e ela tinha um local dentro da mesquita, todo o quarto dela, tudo certinho. E uma das questões que ele percebia, de tão agraciada que era Maria, todos gostavam dela, eles até disputavam qual família ia cuidar dela, tal. E Zacarias, quando trazia comida para ela, de repente ele encontrava frutas que eram do inverno no verão, e frutas do verão quando era inverno. E ele perguntava, de onde você tem isso? E ela dizia, é de Deus. Por quê? Porque ele entendia que só os profetas que tinham esses milagres, porque ele era um profeta, então ele sabia disso. Ele sabia que isso acontecia, né? Porém, como que ela... Então, até então ele não sabia, porque ele também não tinha Yahya ainda, né? O João Batista ainda não teve, mas ele era um profeta. Então ele sabia dos sinais, então ele ficava estarrecido. Será que é uma profetisa? E todos viam que ela era uma bênção. Onde ela entrava, em todos os lugares, ela era uma bênção. E até que, quando chegou na sua adolescência, quando chegou a mocinha, Deus enviou o anjo Gabriel para ela, dizendo para ela que ele veio na fisionomia de um ser humano, de um homem, e ela ficou estarrecida. E toda essa história está escrita, né? Pelo menos em regras, em linhas gerais, está escrito numa surata, no Alcorão Sagrado, na surata 19, chamada Surata de Maria, capítulo de Maria, que conta toda essa história, que, só para todo mundo saber, né, o nome, nós temos 114 suratas no Alcorão, 114 capítulos. O número 19 se chama Maria, para ver, e conta toda a história de Maria, dos pais dela, de Jesus, que é Mariam. Em árabe, Mariam, que é o teu nome. Nisso, ela fica estarrecida, fica com medo, e aqui ele se apresenta como o anjo Gabriel para ela, que Deus a escolheu para ela ter um filho. E aqui ela se pega mais surpresa ainda, como se nenhum homem me tocou, porém, ele diz, Deus quer assim. O que Deus quer nos mostrar? Ele mostra o seu poder, porém, ele mostra as formas de criação, as formas que ele tem para criar o ser humano. Nós temos 4 formas, certo? 4 formas que Deus criou o ser humano. Sem pai e sem mãe, que é o caso de Adão. Sim, verdade. De pai sem mãe, que é o caso de Eva. Assim, entendeu? Sem homem, sem mulher, que é Adão. Sim. Sem a intervenção de uma mulher, que é nascer de um homem, que é Eva, que nasceu da costela de Adão. E também sem pai, mas de mãe, que é o caso de Jesus, e de pai e de mãe, que é o resto dos homens, nós e as demais pessoas. Então Deus mostra o seu poder aqui, e ele mostra, e isso é interessante porque na época, todo milagre, isso é importante as pessoas entenderem. Cada época, Deus fala a linguagem de cada época. Deus, quando ele manda um milagre, ele manda o milagre atendendo
o que é conhecido da época. Então, por exemplo, na época de Moisés, era muito conhecida a questão da feitiçaria, da magia. Então, Moisés, os milagres de Moisés vinham exatamente atendendo o que era conhecido da época. De Jesus era a questão da imortalidade, da ciência, das doenças, da cura, não se tinha isso. Então, falava-se muito, o maior desafio da época era a ciência, então Deus já faz nascer Jesus de mãe sem pai, sem a intervenção de um homem, que é um grande milagre. E Deus mostra o seu poder aqui, e aqui ela engravida normalmente 9 meses, né, igual qualquer mulher da época. Mas sem intervenção de um homem. Sem a intervenção de homem. O verbo de Deus colocado, o verbo de Deus soprado no ventre virgem de Maria. Sim. E aqui, quando ela engravida, ela usava aquelas roupas, então no começo não aparecia a gravidez dela, mas quando ela começou a ficar mais lenta, né, começou a aumentar, né, a passar o tempo, chegar perto do parto, Deus ordenou que ela saísse da cidade e fosse para uma cidade próxima a Jerusalém, que é Beit Lahem, Belém. E lá ela, Deus a encaminha para um lugar, e aqui tem uma tamareira, e ela encosta nessa tamareira, e Deus envia o anjo Gabriel para ela, e faz nascer um rio, um córrego perto dela, para ela poder matar a sua sede. E como ela não podia ir buscar buscar comida nem nada, Deus ordenou que ela balançasse a tamareira. Só que tamareira não dá para balançar. Se você pegar 10 homens para balançar uma tamareira, não consegue balançar, porque nunca vi uma ela tamareira. É muito rígida. É muito rígida. O caule, né, o tronco dela, não dá para... Porém, Deus ordenou que ela balançasse. E uma mulher grávida, já perto do parto, como é que ela vai? Mas ela fez. Pois é, sim. Ela fez. O que significa isso? Deus ordena, nós cumprimos. O resultado não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus. Ela foi, certamente, ela fez menção de balançar, não balançou, mas os frutos caíram. E isso é a questão de você fazer a ordem, a disciplina. Então, a obediência a Deus, que é a adoração. Muitas pessoas imaginam que orar é a adoração a Deus, jejuar é a adoração a Deus. Não, a adoração a Deus é você obedecer. O que Ele mandar, sim, eu faço, pronto. Isso é a adoração. Então, ela cumpriu. E aqui mostra que a tâmara também, isso é importante para você também, né? Estou comendo bastante tâmara. Tâmara, muito importante. Comer tâmara e também fazer uma pasta de tâmara e dar para os médicos, para o obstetricista, bebê, né? Para passar na boca quando nasce, né? Como se fosse em vez de glicose, né? Mas fazer bem pastoso, bem amassado. Porque isso ajuda bastante. Bom, e aqui nasce Jesus, e agora ela fica com um grande problema. Vão me acusar de ter cometido adultério. E agora, como é que eu faço? E aí ela desejou não ter nem nascido. Vejam o desespero da época, né? Hoje já é difícil, imagine naquela época, né? Os tabus e tal. E aqui Deus ordena que ela não fale nada e que ela leve a criança, e se interpelarem ela, se pararem ela, se quiserem conversar com ela, se acusarem, que ela não fale, não responda, só aponte para a criança. Imagine, uma criança, isso depois de 40 dias, depois que passou o resguardo, então sim, ela vai com segurança, mas ainda não sabendo o que está esperando, e quando chegam, as pessoas estavam já buscando ela, já procurando onde estava Maria, onde estava Maria, e quando a encontram, e aí vê uma criança, leva um susto aos rabinos, o povo de Israel, que era conservador, e vê aquilo, e aí eles falam, filha de Davi, filha de Harun,
filha desses profetas, porque o pai dela tem ascendência a Salomão e Davi. Então, a sua família é toda de profetas, de pessoas boas. Como é que você faz um negócio desse? Então, ela aponta para a criança e eles falam, como que vamos conversar com uma criança recém-nascida? E aqui Deus, segundo o milagre, lógico, depois vários milagres, né? Deus coloca a voz, faz essa criança bebê falar, que era Jesus, fala e diz, eu sou enviado de Deus e minha mãe, defendendo a mãe. Ele falou em nome da mãe, defendendo a mãe, Sim. e aqui as pessoas ficam estarrecidas. E aí eles viram a criança e descobrem o ombro dela e vê o símbolo da profecia. Todo profeta, no seu ombro direito, aqui atrás, tem o símbolo da profecia. Todos os profetas têm esse sinal da profecia, e já estava isso nos livros sagrados. Então, quando eles viram, perceberam que ele tinha o sinal da profecia. Então, ele era um profeta e falando, mas aqui se tomam, porque ele vinha da plebe, ele vinha da camada. Então, aqui eles se negam a aceitá-lo como o Messias, o Salvador, e aqui Deus ordena que ela saia com... lógico que tem várias... A história é muito longa, Sim. né? Mas Deus ordena que ela, para preservar a vida de Jesus, que ela leve-o para um lugar chamado Rabuá, que é um lugar alto, e ela o leva para o Egito, e aos 12 anos ela volta com ele e vão passando por vários lugares, e nisso já tinha nascido João Batista, né? E aqui, que é o profeta, filho de Zacarias, e Jesus, ele continua uma pessoa, lógico, ele era uma pessoa iluminada, preparada, porém ainda não era o Messias, mas ele já fazia milagres, ele não era ordenado ainda a chamar as pessoas, mas ele já fazia algumas coisas inusitadas, e ele já era abençoado, já era iluminado, então e todos gostavam dele, e ele já tinha sabedoria. Quando ele completa os 30 anos, Deus ordena que agora ele deveria já ir divulgando para as pessoas, para o seu povo, a palavra de Deus, e guiando as pessoas, e aqui ele começa a mostrar o erro das pessoas, porém, os nobres e os líderes da época se incomodam, porque ele vem contra os interesses das pessoas que tinham um comando, que subjugavam as pessoas, várias coisas que tinham ali que eram incorretas, que estavam em desacordo com a religião de Deus. Então Deus, que estava em desacordo com a Torá, que era o livro anterior, e os Salmos também. Então Jesus, ele começa a ser perseguido e poucas pessoas o seguem, e aqui quando ele completa, 33 anos, então ele fica 33 anos entre o seu povo, chamando as pessoas. Algumas pessoas começaram a segui-lo, que eram os apóstolos, né, em árabe, Hawariyun, e ele tem reuniões com essas pessoas e vai falar, porém ele incomoda o poder da época, e aqui começa a haver uma traição, uma forma de tentar, porque o medo dele crescer, o medo dele começar a prejudicar o comércio dos empresários e das pessoas poderosas, começam a fazer um conchavo com a liderança que não era do povo de Israel, que era o colonizador que estava ali na Palestina na época, os imperadores, ou os governantes, né, nomeados pelos imperadores romanos, e aí acabam indo caçar e perseguir Jesus. E aqui, nesse meio tempo, Jesus, certamente que qualquer pessoa que vem e fala, eu sou um profeta, ok, primeiro a gente dá risada, depois, se ele insiste, fala, então vem cá, mostra aí, mostra o que você faz de diferente, mostra um sinal de que você é fato,
um profeta, mostra uma prova. E aqui fizeram isso. E pediram isso várias vezes, até zombavam de Jesus, e aqui ele ressuscitou 4 mortos, tudo com a anuência de Deus, tudo com a permissão de Deus. Nós cremos, ele ressuscitou 4 mortos, devolveu a visão ao cego, curou o leproso, vários milagres. Todos os milagres, nós acreditamos nisso, porém, não que ele tenha feito por si só, do poder dele, não, mas Deus que deu para ele. Então, para nós, existe Deus, o Criador, e Jesus, e todos nós, criaturas de Deus. Então, essa é uma questão. Nós não acreditamos que Jesus seja filho de Deus. A gente evita a palavra filho para não dar conotação biológica. E não falamos que ele é Deus, porque Deus é único. Então, para nós, Deus é único, é o Criador, e tudo que é além de Deus é criatura dele. Então, para nós, Deus não criou, não gerou e não foi gerado. Não tem sócios, não tem esposa, não tem mãe, não tem filho. Essa é uma crença islâmica, né? Certamente que a gente respeita todas as crenças, porém, o fato de discordar não quer dizer desrespeitar. É a nossa crença. Sim, até porque tem as suas crenças e a gente respeita. Que a live é falando a nossa visão. Até porque essa é a visão do Islã em relação a Jesus, né? Exatamente. Então, a nossa visão, como foi dita, a gente acredita que Jesus é um profeta de Deus. É um profeta, um mensageiro de Deus e dos melhores profetas, dos mais nobres. Assim como todos os outros, por exemplo, até as pessoas têm a visão que o profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus seja com ele. Até é legal falar sobre isso também. A gente não coloca ele em elevado como algo tão importante quanto Deus, mas a gente coloca o profeta como todos os outros profetas. Muhammad, Moisés, Abraão, Jesus, todos na mesma linha, né? Exatamente. São 5 profetas. Nós temos 124 mil profetas que foram enviados por Deus, desde Adão até o profeta Muhammad. Todos eles são mensageiros, são profetas de Deus, vieram para uma missão. E dos 5 mais, a gente fala importantes, mas na realidade a missão mais importante. Sim. Porque fizeram uma mudança muito grande, que são 5. Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad. Esses são os 5 maiores, mais importantes, porque a missão deles era importante e fizeram mudanças. E eles têm um livro. E tem livro, um livro sagrado. Então nós temos o profeta, todos eles são profetas, e entre os profetas tem os mensageiros. Mensageiro significa que ele, além de profeta, ele tem uma mensagem que ele vem divulgar. Então Jesus, ele tem o evangelho. Então nós acreditamos no evangelho, mas no original, não na tradução que nós temos. Assim como nós não acreditamos na tradução do Alcorão em português ou em qualquer outra língua que seja sagrada. Para nós o sagrado é na língua original. Perfeito? Acho legal a gente falar rapidinho, Shah, porque sempre me perguntam por que a gente fala profeta Muhammad depois, sallallahu alaihi wasallam, que significa que a paz e a bênção de Deus esteja com ele no final. É uma coisa que só é dita para o profeta Muhammad ou pode falar para todos os outros profetas? E por que isso? Uma das características da religião islâmica é a gratidão e a súplica. Quando nós nos encontramos, a gente fala assalamu alaikum, né? Que a paz de Deus esteja convosco. E a resposta dessa pessoa diz wa alaikum assalam, e convosco que a paz de Deus esteja também. Então, sempre há uma súplica, a súplica ela sempre está presente na vida da pessoa, do muçulmano. E é uma forma de gratidão. Então, o Islã nos ensina que todas as pessoas que fizerem o bem para você, você deve agradecê-las. E como é que é o maior agradecimento que eu posso fazer? É pedir a Deus por ela. Não existe agradecimento maior do que esse. Você pedir a Deus a bênção e a paz sobre essa pessoa. E como os profetas são os que mais nos beneficiaram e nos deram as suas vidas, né? Se arriscaram das suas famílias, todo o seu tempo era voltado a isso, né? Destinado a nos guiar.
Então, não nos sobra a forma de agradecer, senão suplicar por eles, mesmo depois que... Então, quando citamos o nome de todos os profetas, a gente diz que a paz de Deus esteja com eles, ou com ele, quando é um só. Sim. E Maria também, a gente fala isso. Então, é uma forma de gratidão e de honrar esses profetas, agradecê-los, suplicando por eles, que nos guiaram e vieram para, e sofreram tanto por nossa causa, né? Tem, eu acho que a outra parte a gente vai falar... continuando desse? Não, vamos tocar para mostrar também sobre a crucificação, sobre então, tudo isso. Eu ia falar sobre isso, mas um pontinho antes, sobre, não lembro se a gente falou, acho que não, lá que chique, eu acho, um chazinho. Tô sendo bem tratado aqui pela esposa, pelos filhos. Não tem aqui ninguém para me fazer. Eu preciso de uma direção. Produção? O Marlon não tá aqui. Cadê o Mose? Deixa eu falar. A Maria, mãe de Jesus, ela é uma mulher que é importantíssima, não é? Foi considerada uma mulher muito importante, com um exemplo pra gente, né? Para os muçulmanos também. E as pessoas me questionaram por que a gente considera ela tão importante se a gente não acredita em Jesus Cristo, que ele não morreu na cruz. Enfim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas um outro ponto que eu queria falar sobre ela também é que ela usava o véu, né? Exatamente. Maria, que a paz de Deus esteja com ela, ela foi a mulher mais nobre e mais pura que existiu sobre a face da terra. Nós, como muçulmanos, acreditamos nisso e citamos isso sempre. Então, ela é a mulher mais nobre que existiu sobre a face da terra. Não existe mulher mais nobre que ela, mais pura que ela. Perfeito? E o fato de usar o hijab, isso não é novo, não é só dos muçulmanos, né, das muçulmanas. Isso já é profético, já daquela época. Alguém imagina, fecha os olhos e tenta imaginar a Virgem Maria sem véu? Não tem, né? Não tem, não dá. Por quê? Porque já era uma prática religiosa, já é uma prática divina, ordem divina, não para as muçulmanas somente, mas já anterior. Isso é importante, Maria, citar. Para nós muçulmanos, nós não acreditamos que existam 3 religiões. Nós acreditamos que a religião de Deus é uma só. Só que ela tem fases. A fase judaica, a fase cristã e a fase islâmica, ou alcorânica, né? De acordo com os livros sagrados. Simplesmente isso. É a mesma religião de Deus, tanto que elas têm a mesma base. As pessoas dividiram. Por isso que a gente não se chama maometano, a gente não se liga, por exemplo, nosso nome não é maometano, por exemplo, chega seguidor de Maomé, ou mohammadiano, ou seguidor de Maomé. Não, nós não acreditamos, não somos. Nós somos muçulmanos. O que significa ser muçulmano é a pessoa que está entregue totalmente, né, total e voluntariamente a Deus único. Então, a pessoa que se entrega a Deus, às ordens de Deus, se chama muçulmano. Por isso que a gente acredita que todos os profetas eram muçulmanos, porque eles eram entregues à vontade de Deus, obedeciam à risca à vontade de Deus. Então, vamos lá. Então, agora vai respondida? Tá respondido. Agora a gente vai ter, acho que só mais 21 minutos, e a gente vai ter que explicar nesses 21 minutos sobre a crucificação. Jesus foi crucificado, ele vai voltar, não vai voltar, ele morreu, não morreu. O que o Islã fala nessa parte que é a primordial? Perfeito. Então, vamos lá. Então, Jesus, ele começa a ser perseguido, ele faz todos aqueles milagres, então tem as pessoas, e quem é contrário a ele percebe que ele é um perigo. Então começa o conchavo no poder para tentar derrubá-lo, porque não poderia aceitar que ele seja o Messias esperado. Por que se chamava Messias? Porque em árabe, Messiah, né, em inglês Messiah, Messiah significa
aquele que yamsah, aquele que passa a mão, que unge, que quando passa a mão cura. Então Deus lhe deu esse poder. Ele passava a mão sobre a doença e curava essa pessoa. Passava a mão pelos olhos do cego e ele voltava a enxergar. Passava a mão sobre o morto e ele ressuscitava. É um poder que Deus deu para ele. Tudo, se você ver todos esses milagres que Jesus tem a ver com ciência, com a ciência, com a medicina. Pode ver, tudo. E aqui, Jesus, ele é perseguido, e aqui ele também faz a mesa servida, né? Os apóstolos pedem, né? E ele estranha, será que vocês não acreditam ainda? Mas eles queriam só se tranquilizar o coração, fortalecer a sua fé, e aqui Deus fez com que, a pedido de Jesus, que descesse uma mesa servida, e tem uma surata do Alcorão, capítulo chamado Al-Ma'idah, a mesa servida, na qual os apóstolos e Jesus comem e jantam, e aqui ele fala que no outro dia um deles o trairá 12 vezes, e aqui existe uma versão, né? Tem uma divergência entre os sábios. Quando ele é pego, ou quando ele é perseguido, Deus coloca a fisionomia, e aqui diante dos apóstolos, Deus eleva Jesus ao céu de corpo e alma. Então ele adormece, não morre, ele adormece e é elevado de corpo e alma, vivo, ao céu, com 33 anos. Sim. E Deus, e aqui entra a divergência, os sábios disseram que Deus colocou a fisionomia de Jesus num rapaz que se colocou, num dos apóstolos, o mais novo deles, que se colocou como voluntário para... ele queria o paraíso e queria a companhia de Jesus no paraíso. Sim. Então ele se voluntariou para ser pego no lugar de Jesus, e que Deus iria colocar a fisionomia de Jesus nele. E a outra versão é que Deus colocou a fisionomia de Jesus no traidor, em Judas. E quem foi pego foi Judas, no lugar de Jesus, com a fisionomia de Jesus, e morreu na cruz como uma forma de punição pela traição que ele cometeu. Perfeito? Então, para nós, Jesus não morreu na cruz. Ele foi elevado de corpo e alma, está vivo com 33 anos, e para nós, ele retornará nos últimos dias. Nós acreditamos que chegando... tem sinais pequenos e sinais grandes do fim do mundo. Temos os sinais pequenos, que é o que está acontecendo, muitas mentiras, fake news, muita matança, muita roubalheira, muito crime, muitos conflitos. Esses são os sinais pequenos. E tem os sinais grandes, são 10 grandes sinais. Um deles é a vinda, né, o surgimento do anticristo. Ele virá uma pessoa que se dirá que ele se alegará que ele é Jesus, e ele tem um olho só, e parecido com a versão cristã. E dirá que ele é Jesus, porém ele é o falso Messias, ele é o anticristo, ele se diz depois que ele é Deus, e aí muitas pessoas o guiarão, ele terá muito poder, terá comunicação, terá muita riqueza, e aí virá Jesus. E aí desce Jesus com 33 anos em Damasco, na mesquita dos Obíadas, ali na Mesquita Branca, na Síria, em Damasco, e aqui ele vai para Jerusalém, e lá há um encontro entre ele e o anticristo, e Jesus, junto com os muçulmanos, né, os muçulmanos da época, a gente fala, os muçulmanos seriam os tementes a Deus, os fiéis da época que seguirão a Jesus, e acabará tendo um conflito, e aqui o anticristo morre, e Jesus reina, aqui ele reina na terra com justiça e paz. Aí ele vai ter a família dele também, tudo, ele vai viver normalmente, né? Isso, nós acreditamos que ele casará e morrerá naturalmente, será enterrado
porém, logo depois, as pessoas boas, todas as almas boas, elas serão retiradas, e aí Já é o fim só do ficam... mundo, já, né? Já é o fim do mundo. São 10 grandes sinais. O primeiro é o anticristo, né, a vinda do anticristo, depois a vinda, o retorno de Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, e depois virão os outros 8 sinais. São 10 grandes sinais. Depois, se quiser, depois numa outra live a gente fala sobre isso. À noite, né, o pessoal vai ficar com medo. Vai ficar depois. Com medo, vai ficar com medo mesmo. Eu tinha medo, eu não gostava que a minha mãe contava as histórias do Juju Majude, essas coisas, falava, não conta pra mim, ficava com medo. O que acontece? Se você ver, tudo isso tem a ver com ciência. A longevidade, por exemplo, tem a ver. A ciência hoje busca, né, a longevidade, todo mundo quer a eternidade, viver, né? Então, se você ver, tudo tem a ver, os milagres de Jesus têm a ver. As pessoas, para nós, o último mensageiro é o profeta Muhammad. Ele nasceu, forma de pai e mãe, fez seus milagres, que Deus lhe deu, deixou ao Corão, ele foi o selo dos profetas, ele foi o último profeta, né, o derradeiro deles, a ser enviado para guiar as pessoas, e morreu. E nós não seguimos, nós não adoramos Muhammad, nem adoramos Jesus, nem Moisés, que a paz de Deus esteja com todos eles. Nós adoramos Deus, o Criador de todos eles. Então, nós, quando vamos orar, nós não oramos para Jesus, ou oramos para Muhammad, ou oramos para Moisés, ou para Abraão, para Deus único, somente. E não tem para nós, não existe intermediário entre nós e o nosso Criador. Sim. Perfeito? Então, nós não acreditamos que Jesus seja filho de Deus, nem o próprio Deus. E nós não temos mãe de Deus, né? Então, isso a gente... Deus é único, pronto. Ele é o Criador e tudo que é além de Deus é criatura dele. Então, para nós muçulmanos, aqui foi perguntado, e José, esposo de Maria, como ele é interpretado? Nós acreditamos que depois que Jesus ele subiu, e a Virgem Maria, que a paz de Deus esteja com ela, viu ele subir. Então ela se tranquilizou. 5 anos depois ela morreu. Então nós não acreditamos que ela tenha casado com José, ou que ela tenha tido outros filhos. Ela só teve Jesus, e 5 anos depois de Jesus ter subido ao céu, ela já fazia esse trabalho de divulgação também para as pessoas, as palavras de Deus. 5 anos depois, ela, com 53 anos mais ou menos, ela faleceu e acabou. Pronto. Ela tem não muitas casou. Perguntas em relação a isso, sobre José, muitas. Então, para nós, José não tem passagem, né, na história, né? Na história de Jesus e Maria. Por quê? Porque era uma das coisas que acusavam Maria. Das coisas, tipo, não tem milagre nenhum. Ela teve um caso com José. Sim. Tanto que depois se casaram. E não se casaram. Para nós, não tem essa história, para nós não existe. Que Maria se casou com José e teve outros filhos, e Jesus teve outros irmãos. Isso não temos nada. Tudo isso é negado. E outra, né? Pergunta, se a gente fala Diga. em Jesus, a gente, consequentemente, o cristianismo fala sobre o Espírito Santo também. Qual que é a nossa visão? Porque nós muçulmanos não cremos na Trindade, né? Não. E como que funciona, então? Para nós, Deus é único, e o Espírito Santo é chamado no Corão Sagrado, Ruh al-Quds. O Espírito Santo é o anjo Gabriel. Esse anjo que é o incumbido de trazer as mensagens para os profetas. Então nós acreditamos que Deus criou vários anjos, milhões de anjos, inúmeros anjos. Cada um deles tem uma missão. E o anjo Gabriel, que é o líder de todos os anjos, a missão dele é levar a mensagem de Deus para os profetas. Sim. Então ele, para nós, é o Espírito Santo.
Uma coisa que eu. Gente, é muita pergunta, gente. Desculpa, não estou conseguindo procurar aqui, mas é uma pergunta. Jesus, ele tem uma passagem que ele fala, não sei se é no Alcorão, no Corão, não sei, que ele fala com Deus que ele não falou para as pessoas adorarem ele. Como que funciona isso? Como que é mesmo essa parte? Só me lembra. Deus, ele diz para Jesus, pergunta para Jesus, você disse para as pessoas te adorarem? E ele diz, de forma alguma, enaltecido seja o Senhor, não disse para ninguém me adorar, mas sim te adorarem. Então, todos os profetas, eles vieram, porque uma vez estava dando uma palestra para seminaristas, e o professor de teologia, quando eu falei sobre a questão de nascer, né, da forma como Jesus nasceu, do verbo de Deus, soprado no ventre virgem de Maria, aí ele falou, opa, aqui está a prova. Aí eu não entendi, né? Assim, ele ficou muito empolgado. Eu falei, como assim? Ele falou, então, vocês acreditam que Jesus nasceu de mãe sem pai? Eu falei, sim. Virgem? Sim. Então, aqui está o maior sinal de que Jesus é filho de Deus. Aí eu falei, então é isso que tem dá legitimidade para que a gente adore Jesus e reconheça que ele é filho de Deus? Ele falou, é. Eu falei, então e Adão? Qual que é o status de Adão, então? Que nasceu sem pai, sem mãe, das próprias mãos de Deus. Verdade. Então, para nós, são milagres. São milagres. Deus está mostrando o seu poder. E nada mais do que isso, né? Então, Jesus para nós, nunca, nenhum profeta disse adorem a mim. Veja, na Bíblia inteira, ou no Alcorão, ou nunca Jesus disse, eu sou Deus. Adorem a mim. Não tem. E Deus fala, adorem a mim. Então, das características de Deus é a prepotência. Porque a prepotência, no caso do ser humano, da criatura, é algo pejorativo, negativo. Mas no completo, no Deus, no Criador, ele ser prepotente é uma qualidade. Então ele diz, adorem a mim. Deus, ele diz, adorem a mim. Sim. Eu sou o Criador, eu sou onipotente, eu sou onisciente. Ele, superlativo. O ser humano não pode dizer isso. Então, se Jesus para nós, eu estou falando na visão islâmica, certamente, sim, respeitando todas. Se Jesus para nós, se ele fosse Deus, ele teria que dizer, ser claro. O profeta Muhammad, ele disse, não me adorem, não façam o meu túmulo ser motivo de sacrifício ou de oferenda, não me idolatrem. Os profetas diziam, não me idolatrem, é a Deus que nós viemos adorar, e nós estamos mostrando o caminho de Deus, e não para nos adorarem. Então ele sempre diga. Pode terminar, desculpa, Chá. Então, eles sempre faziam essa prevenção com as pessoas, para que eles não fossem motivo de adoração, mas sim adorar Deus único. Então, o caminho para a salvação e o perdão de pecado é sem intermediários, né? O Islã vê que ele não precisa de um intermediário para a salvação, o caminho do perdão. É a linha direta, né? Como o senhor fala. Sim. Eu gosto de falar assim, ó. Sim, por exemplo, se eu quero uma coisa, eu quero um chocolate quente, eu vou pedir para minha amiga, pedir para a vizinha, para pedir para a tia, para pedir para minha mãe? Não, eu vou pedir direto para minha mãe. É essa relação que o Islã também vê, né? O caminho da salvação. Sim. Deus, as portas para Deus estão abertas. E é uma conexão banda larga, ultra, super, mega top. É Deus direto. Então, você não precisa passar pelo gerente, pelo diretor, pelo chefe de gabinete, nem nada. Você passa direto. Então, é um contato direto com Deus, que é a forma mais simples para que as pessoas cheguem a Deus. Elas levantam a mão e pedem, fazem a oração, suplicam a Deus. Se a pessoa errou, está arrependida, ela pede a Deus o perdão e Deus a perdoa, com 3 condições. O perdão
direto, você pede. Por isso que nós não temos confissão. Pelo contrário, é Sim, recomendado que a pessoa nunca confesse, nunca fale dos seus erros. Se ela errou, ela encubra os seus erros, ela esconda. Ela não precisa divulgar, não precisa colocar no Facebook, colocar no Instagram, sim, divulgar, ou colocar na Globo, colocar na bandeira. Não precisa. Agora, Deus colocou essas portas abertas para que você... Só que 3 condições. A primeira, você se arrepender de ter praticado o pecado. Parar de praticá-lo e ter intenção sincera de não voltar a sim. cometê-lo novamente. E Deus perdoa. Deixa eu ver aqui. Olha, só falta 5 minutos. Char, você tem mais alguma coisa que você queria completar para falar sobre esse assunto? Para nós, Jesus, quando voltar, ele reunirá as pessoas na palavra de Deus e quando nós falamos sobre Jesus, né, nós cremos que ele vai vir e vai seguir o Alcorão, porque é a última lei que foi revelada. Então, o Alcorão, ele revogou as demais. A última versão, a última atualização da religião de Deus. Então, Deus é que atualizou. Então, você tem a Torá, os Salmos, o Evangelho e tem o Alcorão. Isso na visão islâmica. Então, o Alcorão, Sim, ele revoga as demais. Nós acreditamos em todos os livros que existiram, e é um dos principais pontos para que a pessoa se torne muçulmana. Ela crer nisso, que existiu. Porém, seguir, ela segue sempre a última lei. Então, Jesus, quando voltar, ele vai seguir a lei do Alcorão. Perfeito? sim, E também, nós como muçulmanos, se a pessoa deixar de crer, às vezes tem um muçulmano fala, é cristão esse negócio, não acredita em Muhammad, eu também não acredito em Jesus, ele deixa de ser muçulmano. Porque crer no profeta Jesus é um dos pilares da fé, assim sim. como crer em Moisés, porém como mensageiro, como profeta de Deus e não como Deus nem filho de Deus. Bom, essa live a gente falou sobre a visão, que fique bem claro, sobre a visão do Islã em relação a Jesus, e acho que ficou bem claro que a gente admira muito Jesus, assim como os outros profetas de Deus. A gente tem carinho, tem amor também para eles, né, Cher? Não é, a gente não coloca ele como posso falar, em estado menor, alguma coisa assim, rebaixa De ele, não, forma ele é em alguma. linha de igualdade, ele teve uma trajetória também, como todos os outros profetas tiveram trajetórias muito difíceis, né, para levar a palavra de Deus, não é? Perfeito, perfeito. Para nós, Jesus, tanto que a gente, ao homenagear Jesus, os filhos a gente chama, né, bastante, e o nome de Maria a gente usa muito, né, o nome de Sim, Maria, que é uma forma de homenagem, e quando a mulher usa o hijab, usa o véu, ela está imitando quem? Ela está seguindo os passos de quem? De Maria, a sim. mulher mais nobre que existiu sobre a face da terra. E Jesus, nós esperamos o Messias. Então, para nós, o Messias que está para retornar é Jesus. Ele não nascerá de novo, ele voltará, porque ele está vivo para nós. 1 minuto E e 20. outra coisa, a pessoa, quando entrarem no paraíso, todas as pessoas que entrarem no paraíso, elas terão a idade de Jesus, quando ele ascendeu ao céu. 30 anos? 33 anos. 33. É. É verdade, 30 anos, ele começou, 33 ele acendeu. E terão a beleza de José. E as mulheres terão a beleza de Sara, que foi a mulher mais bonita, mais bela que existiu sobre a face da terra. Ó. Bom, estamos nos 52 segundos antes de terminar a live. Eu quero agradecer imensamente, primeiramente, o Cher por ter topado participar da live, esclarecido essas dúvidas. Jamais eu conseguiria falar com tanta propriedade assim, e com tanto amor, assim, do jeito que ele fala sobre a religião islâmica. Eu quero agradecer imensamente todo mundo que está aqui acompanhando e que realmente
tem interesse em saber como que o Islã funciona, quais são as visões deles, da nossa visão, antes de querer julgar, antes de falar mal, e ter um prego-julgamento. Com o conhecimento, ele enriquece todo mundo, né? Independente se você é muçulmano, não é porque você é muçulmano só tem que